todas, todos e todes. Eu me chamo Euclides Santos Mendes, eu sou jornalista, professor e pesquisador e pesquiso a obra do cineasta baiano Geraldo Sarno. Viramundo é o primeiro filme de Geraldo, né, foi realizado entre 1964 e 1965. É um média-metragem documental produzido pelo fotógrafo Thomas Farkas. Naquele momento, Farkas produziu outros 3 documentários: O Memória do Cangaço, de Paulo Gil Soares, Subterrâneos do Futebol, de Maurício Capovilla, e Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Jiménez. E esses filmes, né, juntamente com Viramundo, compuseram o longa-metragem Brasil Verdade. Bom, do ponto de vista da linguagem, Viramundo tem uma grande importância, né, por ser um dos filmes pioneiros no uso do som direto e também com equipamentos de filmagem mais leves, né. O filme foi realizado em 16mm e depois foi transposto para 35mm, quando lançado no longa-metragem Brasil Verdade. É um filme que também trata de um tema caro à geração do cinema novo, né, quer dizer, é um filme que se volta para as classes populares e tenta entender os movimentos migratórios, né, de trabalhadores de origem camponesa do Nordeste para São Paulo. Então, o filme ele parte, inclusive, de pesquisas sociológicas desenvolvidas na Universidade de São Paulo, porque o filme ele parte de uma voz de saber acadêmico para poder falar desses movimentos migratórios, ao mesmo tempo em que abre espaço para que vozes múltiplas narrem também a sua própria trajetória de vida. E alguns desses trabalhadores são absorvidos pela construção civil, outros pela indústria, e dependendo aí da qualificação que esses trabalhadores adquirem, né, na construção civil ou na indústria, eles terão, né, melhores condições de emprego e trabalho, ou, não sendo qualificados, estarão sob o risco do desemprego. Então, o filme, de alguma forma, ele está falando da classe operária brasileira, que é um tema importante para Geraldo Sarno. Geraldo Sarno estudou na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, no começo da década de 60, né, da mesma turma de Glauber Rocha e Orlando Senna. Foi muito engajado também no movimento estudantil naquele momento, né, o movimento capitaneado pela União Nacional dos Estudantes, a UNE. Então, essa proximidade com o movimento estudantil despertou em Geraldo também um interesse sobre a classe operária brasileira. Então, ele decide, no seu primeiro filme, voltar-se para isso, né? Tentar compreender por que a classe operária não resistiu ao golpe de 1964. As condições que levam Geraldo a fazer Viramundo partem, de um lado, disso, e de outro, também da experiência que ele adquire em Cuba, onde ele vive durante o ano de 1963, trabalhando no ICAIC, que é um Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográficos, e é essa experiência que vai permitir a Geraldo, portanto, iniciar sua trajetória no cinema. Então ele volta de Cuba engajado na experiência de um cinema que é político, mas que também tem fortes preocupações sociais, e como documentarista ele vai iniciar essa trajetória, portanto, em Viramundo. Um outro aspecto importante de Viramundo que deve ser destacado é a maneira como o filme trata a questão religiosa e de como o filme enxerga no transreligioso uma forma de alienação dessa classe operária que migra pelo Brasil e que em São Paulo tenta ser de alguma forma absorvida no mercado de trabalho. A presença das igrejas neopentecostais, que se tornou um fenômeno hoje em dia hegemônico no Brasil. Então, Viramundo pioneiramente talvez o primeiro documentário brasileiro a captar essa nova imagem da classe operária, né? Essa imagem vinculada à religião, às religiões neopentecostais, mas também as religiões de matriz afro-brasileira surgem no filme. O tema da religiosidade é um tema que perpassa a obra de Geraldo Sarno, né? Vai reaparecer em filmes como Iaô, por exemplo, Deus é um Fogo, né? O Último Romance de Balzac. Enfim, é um tema caro a Geraldo Sarno. O sertão também já é um tema que presente a partir de Viramundo, porque Geraldo está, né, procurando entender aí as razões, né, do movimento migratório de camponeses que saem do sertão em direção a São Paulo, como se São Paulo também se tornasse uma extensão do sertão. Então Viramundo já apresenta alguns temas caros ao cinema de Geraldo Sarno, né, temas que se desdobrarão ao longo da filmografia de Sarno, né? Sarno dirigiu cerca de 30 filmes, entre curtas, médias e longas metragens. E em alguns deles, por exemplo, o tema da religiosidade, já presente em Viramundo, ele vai ser novamente trabalhado, como por exemplo em Iaô, né, que é um filme sobre a iniciação das filhas de santo, filme feito num terreiro de candomblé em Cachoeira, no recôncavo da Bahia.
Deus é um Fogo, que é um filme que também fala sobre a religiosidade, a teologia da libertação na América Latina. Enfim, Viramundo, de alguma forma, inaugura, né, um cinema documental que preocupado em entender o fenômeno religioso no Brasil, né, porque já lá em Viramundo ele vai perceber o impacto social das religiões, no caso as religiões neopentecostais e de matriz também afro-brasileira. Ele não discute aí questões envolvendo, por exemplo, o preconceito contra as religiões de matriz afro-brasileira, o que vai render críticas também ao filme mais tarde, porque o filme ele equipara as religiões no campo da alienação. Um outro tema que já está presente em Viramundo e que vai se desdobrar ao longo da filmografia de Sarno é o próprio tema do sertão, né? Porque em Viramundo o filme tenta compreender os movimentos migratórios de camponeses que saem do sertão, né, do Nordeste do Brasil, em direção à principal cidade brasileira, né, ao centro industrial do país, que é São Paulo. E esses grupos vão em busca de melhores condições de vida, de trabalho, mas levam consigo também a sua cultura. Portanto, São Paulo, de alguma forma, torna-se uma extensão do sertão, né, a partir, por exemplo, do que a gente pode observar em Viramundo, né, dessa presença dos grupos sertanejos, né, de origem camponesa na constituição da própria cidade de São Paulo. Ao longo da sua obra cinematográfica, portanto, Geraldo vai desenvolvendo esses temas, né? Ele próprio, quando realiza Viramundo, ele é um migrante em São Paulo, né? Ele está morando em São Paulo naquele momento, sensibilizado mesmo com a questão dos migrantes que chegam cotidianamente à cidade, fugindo, né, da fome e da miséria. Há uma presença também da própria história de vida do diretor na constituição do argumento do filme. É o próprio Sarno quem narra o filme, aliás. Viramundo teve impacto, né, quando foi lançado, recebeu prêmios importantes no exterior, né, na França e no Chile. Certamente colocou Geraldo Sarno num lugar especial entre os grandes documentaristas brasileiros. Geraldo Sarno faleceu em 22 de fevereiro de 2022, no Rio de Janeiro, né, após ter, né, realizado uma obra cinematográfica importante para o cinema brasileiro. Né? Seu último filme, Sertânia, teve uma grande repercussão no país e fora do país. E certamente essa obra que se inicia com o Viramundo é uma obra que nos faz pensar sobre o Brasil. Né? É uma obra que se voltou, aliás, para entender as questões sociais, políticas e culturais brasileiras.